Fala designers, tudo bem? Eu sou Daldo Silveira, designer, e hoje eu trago aqui para vocês um conteúdo muito interessante. Hoje eu vou falar sobre o que eu deveria ter aprendido na escola, de design, na faculdade de design, o que um designer deveria aprender na escola de design. É mais ou menos disso que nós vamos falar hoje, mas antes eu já vou convidar você para dar o seu like e ainda, mais importante, fazer a sua pergunta, fazer seu comentário, tirar sua dúvida. Quero ler comentários, responder e fazer aquele coraçãozinho bacana, certo? Então, o tema de hoje, o que uma faculdade deveria de fato ensinar para um designer? Como é a grade curricular das faculdades? Enfim, tem muitas coisas que, na minha opinião, deveriam ser ensinadas para os designers ainda na faculdade, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. Eu acho que nesse aspecto a coisa é bem... existe um déficit. Por quê? Porque o designer ele entra na faculdade, ele estuda desenho, ele estuda pintura, fotografia, vídeo, web, pelo menos na minha é assim que funciona, escultura, plástica, composição, história da arte, tipografia, entre outras coisas, mas na maioria das vezes a faculdade não ensina para o designer como lidar com o mundo. E quando eu digo com o mundo, é como lidar com o cliente, como lidar com o produtor gráfico da gráfica, como lidar com o programador. A gente meio que se sente, quando a gente sai, como se a gente estivesse falando uma língua completamente diferente das outras pessoas e as outras pessoas não entendem a gente. E uma vez que essas outras pessoas não entendem a gente, elas aparentemente não valorizam o nosso trabalho. Então eu creio que uma coisa que fez bastante falta para mim, enquanto estudante de design em uma universidade de design, numa faculdade, perdão, é de fato ter um pouco mais do conhecimento do dia a dia. E daí talvez você vai dizer para mim, mas isso você aprende no mundo, DS. Mas muita coisa dá para ser passada para o estudante, na minha opinião. Não que história da arte, que composição, que gestalt não sejam importantes, é claro, é fundamental para todo designer. Eu uso constantemente nos meus trabalhos, mas eu sinto que essa parte de negócios, na maioria das faculdades, meio que existe um déficit, como eu já disse. Porque uma vez que eu não conseguia me expressar muito bem o que eu fazia numa linguagem que um não designer entenderia, eu não conseguia mostrar o valor do meu trabalho. E logo eu me sentia bastante frustrado com isso, porque eu aprendi na faculdade uma coisa e quando eu fui para o mercado era outra completamente diferente. Esse choque é atualmente, pelo menos aqui no Brasil, muito comum entre a maioria dos designers. Ninguém fala que a gente não vai comunicar direito, que as pessoas não vão entender o que a gente faz e que a gente vai ser pouco valorizado por isso. Eu acho que tem que existir uma mudança de cultura. Quando a gente fala de queremos salários maiores para designers, é legal a gente querer salários maiores para os designers, só que nós precisamos querer o salário maior para os designers e educar esses designers de modo que eles consigam dar o devido valor nos seus trabalhos, no seu salário, na sua apresentação dentro da empresa que ele trabalha, ou mesmo para os freelancers. Uma outra coisa também que na faculdade você não aprende, até aprende, mas não é, pelo menos na minha não foi tão forte quanto deveria, é a crítica. Criticar, aprender a ser criticado. Porque você recebia uma crítica do professor, você aceitava ou não e beleza. Mas, na maioria das vezes, você estava apresentando trabalho para amigos. E amigos, muitas das vezes, para não prejudicar um relacionamento, ele não vai te falar de fato se o seu trabalho está tenebroso. Um cliente, sim. Um cliente vai olhar no seu olho e vai falar, eu não gostei disso. E aí você vai falar com ele, mas embasado em que você não gostou disso? Ele, em porra nenhuma, é eu que pago, tá ligado? É eu que tô pagando. Você tem que me agradar. Então, uma vez que esse designer não sabe dialogar na língua do cliente, entender o cliente, por esse déficit que ninguém ensina na faculdade, isso gera um tremendo transtorno ali no início da carreira do designer, até que ele aprende a trancos e barrancos como lidar com esse tipo de situação. Por isso, uma habilidade importante que eu deveria ter aprendido na faculdade é olhar as coisas não pela ótica do designer, como eles ensinam, e sim pela ótica do cliente, pela ótica de uma pessoa normal. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende
no mercado, mas que seria fundamental se os professores pudessem passar para a gente como isso funciona no mundo real. Grande parte desse déficit ele vem do fato da gente não entender as reais motivações dos nossos clientes, os verdadeiros sentimentos nos pedidos que eles fazem. Isso também é fator chave para poder diferenciar um trabalho de sucesso de um trabalho que vai ser recusado e que vai ter diversos retrabalhos ao longo aí do job, causando uma frustração, dor de cabeça, aquele inferno que vocês já conhecem, já sabem como funciona. Enfim, pessoal, esse foi o meu vídeo. Quem quiser me contactar é contact@daudsilveira.com para poder mandar aquele job poderoso, para poder indicar trabalho, para poder tirar dúvida, pedir orçamento, enfim, tá aí embaixo. Comenta, não esquece do like. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.